Olá, querido estudante, tudo bem por aí? Como estão os estudos em preparação para a prova das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica? Tá indo bem? Olha, nós chegamos na nossa última prova do nosso ciclo, no nosso primeiro ciclo preparatório. Eu sou a professora Ana Paula, sou professora aqui do SEAD e estou aqui à disposição para vocês e também nas aulas explicativas dos temas abordados para a OBA. Nós selecionamos 10 temas, os 10 principais que caem nas provas. E hoje é o nosso último tema explicativo. Depois, nossa segunda etapa será você aí treinando, preenchendo e resolvendo o nosso simulado. A nossa terceira etapa finaliza com as correções comentadas. E aí, vai querer vir aqui conosco? Eu acho que você está no lugar certo. Se você é aquele estudante dedicado e gosta de se superar em cada prova, o lugar é aqui. A nossa aula de tema número 10 hoje é Os Olhos do Universo, explorando os telescópios espaciais. Hoje nós vamos falar sobre os telescópios, aqueles que a gente utiliza para visualizar o planeta, os planetas, as galáxias, né? Algo fora ali da nossa Terra. E eu iniciei então com uma pergunta: como vemos o universo? A olho nu é difícil a gente ver alguns cosmos, né? Algum objeto do planeta, né? Algum objeto lá do universo. E aí, como que a gente descobre que tem coisas lá? O que pode nos auxiliar para vermos melhor, então, esses astros que ficam aí acima da nossa Terra, em volta, né? Então, nós utilizamos os microscópios. Essa foto foi tirada aqui do planetário. Você conhece o planetário? Não conhece? Chegou a hora, então, de você visitar o planetário. Eu deixei o endereço bem aqui embaixo, né? Vocês podem vir e comprovar que tem aqui esses microscópios. Inclusive, tem alguns dias do mês que eles separam, colocam alguns deles lá no observatório. Então, você pode estar vendo algum astro através desses telescópios. Então, aqui no Planetário Digital de Anápolis, tem telescópio capaz de captar os corpos celestes no espaço. O que você gostaria de visualizar com esses microscópios, com esses telescópios? O que você acharia interessante de ver lá no céu noturno? Bom, quando a gente fala de universo, né, para visualizar, aos olhos nu, a gente não consegue ver tanta coisa que talvez o microscópio consiga captar. Então, o que são telescópios? Eu estou confundindo microscópio com telescópio toda hora. Perdoe, é telescópio. Os telescópios nos auxiliam na visualização das estrelas, dos planetas e também de galáxias, né? Principalmente aqui no planetário, inclusive eu já vi alguns planetas. No entanto, apesar deles nos auxiliar aí para visualizar os objetos do universo, no entanto, mesmo com os melhores microscópios de maiores potências, né, telescópios aqui na Terra, a atmosfera ainda nos atrapalha a visualizar esses objetos com clareza. Então, ela distorce e limita, então, nossa visualização. Então, por que nós não temos uma imagem melhor? Existe uma imagem melhor? Sim, quando a gente coloca esses telescópios fora do planeta Terra, onde não tem a camada da atmosfera para distorcer essas imagens. Aqui nós temos o telescópio Hubble, né? Aquele que está lá tirando as fotografias, as imagens, a gente vai ver até algumas delas aqui. Então, o que são telescópios? Os telescópios é um instrumento usado para captar e ampliar as luzes dos objetos distantes, aqueles mais distantes, permitindo estudar estrelas, planetas, galáxias, sem a interferência atmosfera. Aqui, sem a interferência atmosfera, a gente está falando dos
telescópios espaciais. Quando a gente visualizou esses aqui no começo da nossa aula, a gente está falando então dos telescópios terrestres, que vai ter um impasse aí, algo atrapalhando, que é a atmosfera. Já no caso dos espaciais, não, eles já estão direto fora da atmosfera, então não vai ter distorção de imagem. O Hubble foi um dos primeiros telescópios lançados para tirar foto aí e descobrir também novos astros, trabalhar aí e visualizar o nosso universo. Aqui é uma imagem, né, que o Hubble fez há um tempo atrás. Se vocês quiserem comprovar, tem aqui o site também. Ele registra milhares de galáxias em fotos impressionantes. Olha, essa aqui foi a mesma imagem que eu trouxe para vocês em um slide anterior, em uma das nossas aulas. Então, segundo a Agência Espacial, o Hubble registrou o aglomerado chamado Abell 1351, que possui milhares de galáxias, né? Então, é uma dessas aqui, aqui ela não está registrada ainda, mas é a 1351. De várias idades, formas e tamanhos diferentes. Quando a gente fala várias idades, ele também consegue calcular aí a idade de cada galáxia. Fica na constelação do norte da Ursa Maior. Lembra na nossa aula de constelação que eu mostrei para vocês aonde é a Ursa Maior? Então ela pegou lá na região da Ursa Maior e captou esta imagem. Bacana, não é? Bom, mas além do Hubble, temos outro também telescópio muito importante, que é um telescópio espacial, ou seja, está fora da Terra, né? Então a atmosfera ali não vai ser empecilho para visualizar grandes objetos. Então, por que enviar telescópios para o espaço? Aqui nós temos um exemplo do telescópio James Webb, né? James Webb também é um telescópio famoso, porém ele foi lançado mais recentemente. Então, para que enviar telescópio fora da Terra, né? Primeiro quesito que nós já vimos nessa aula é a questão da atmosfera. Então, a atmosfera da Terra distorce, bloqueia parte da luz do espaço. Então, vai atrapalhar um pouquinho identificar os objetos de lá, podendo também levar até enganos, né? Outro quesito que é favorável para levar esse telescópio para lá. No espaço, os telescópios podem captar imagens mais nítidas e detalhadas. Eles também permitem observar radiação invisível ao olho nu, como infravermelho e raio-x. Foi por causa dessas qualidades dos telescópios que pode, então, visualizar a imagem das galáxias. Bom, nós vimos aí os dois mais importantes, depois vamos falar de outros também que foram importantes. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens. A da esquerda, nós temos aí uma foto, né, retirada ali do Hubble. E à direita, no sentido, né, para a direita, nós temos aí a mesma região, só que tirada pelo outro telescópio, o James Webb. Então, o James Webb, com seus detectores infravermelhos, a gente pode visualizar aí na imagem a diferença entre uma para outra. O James Webb, eu falei o contrário, ele é mais potente, ele tem espelhos, né, na sua região que são mais potentes na questão de visualizar tipos diferentes de luz, né? Então, ele vai além do Hubble. Então, aqui a imagem do Hubble, aqui na mesma região a imagem do James Webb. Então, ele é mais potente, ele vai ali detectar luz infravermelha, né? Além de ser mais nítido, né? Podendo, então, identificar outros astros, outros objetos que antes não eram vistos. Então, ele é capaz de ver atividades de estrelas. Aqui é uma nebulosa, né, onde que nascem as estrelas, através da poeira de Pilares. Aqui eles deram o nome, né, dessa região, desse aglomerado aqui, de poeira de Pilares. Né? Pilares como se fosse o pilar, o início, onde se formam as
estrelas, vendo então a sua causa e o efeito da luz. Olha que interessante, podendo estudar aqui e inferir, né, na vida, no ciclo de uma estrela. Os pilares de M16, que é esse aqui, né, esse aglomerado de poeira e estrela, são iluminados e esculpidos pela intensa luz ultravioleta de massivas estrelas próximas. Então, tem muitas estrelas aqui se formando, muitas estrelas já formadas, né? Depois elas vão se dispersarem, elas vão até desaparecer, até fazer aí o seu ciclo, que a gente também já estudou aqui nas nossas aulas. Certinho? Bom, nós vamos fazer então a comparação entre esses dois telescópios, né? Nós temos aqui o Hubble e o James Webb. Eu coloquei uma imagem mais ou menos para vocês verem a diferença. O lançamento do Hubble foi em 1990, já do James Webb foi em 2021. Por isso eu falei que ele era tão recente, né? A órbita do Hubble está aí a 547 quilômetros da Terra. Já a órbita do James Webb está a 1,5 milhões de quilômetros da Terra. Ponto de Lagrange. Esse Lagrange aqui é o cálculo que fazem de anos-luz, tá? Então aqui colocou lá L2, uma distância bem grande. Aqui observa o espectro visível ultravioleta. Então, até onde que ele capta, né? O espectro aí visível de ultravioleta. Já o James Webb registra das primeiras galáxias formadas após o Big Bang. Então, aqui ele conseguiu até ir mais longe, né? Buscar imagens de restos ali, vamos dizer, de Big Bang, daquela explosão onde se iniciou a formação das galáxias e do nosso sistema solar. Delimitação da idade do universo. Então, aqui ele conseguiu delimitar a idade desse universo, 13,8 bilhões de anos. Aqui, estudos sobre formação das estrelas e do buraco negro. Então, aqui ele já fez uma quantificação de idade. E aqui ele consegue chegar próximo, tirar imagens, fotos próximos de buracos negros e de estrelas. Por isso que hoje a gente já conhece um pouco mais dessas estrelas. Identificação de exoplanetas. Quando a gente fala exoplanetas, não é um planeta extra, né? São pequenos objetos que orbitam as estrelas, tá? E também de buracos negros. Não que orbita o buraco negro, ele identificou exoplanetas e buracos negros. Eu falei para vocês que exoplanetas são planetas que orbitam a estrela. A gente já viu que a estrela tem uma força de atração imensa, né? Que ela pode puxar objetos para si. O Hubble precisou, isso aqui é uma curiosidade, o Hubble precisou de um óculos, né? Ele precisou de uma camada a mais após o lançamento, porque seu espelho estava com um erro, então não estava focando bem, né? Depois de um concerto, passou a enviar mensagens incríveis do universo. Aqui, o James Webb, a observação também de exoplanetas e suas atmosferas. Diferente um pouquinho daqui, né? Dos buracos negros. Uma curiosidade sobre o James Webb é que ele é 100 vezes mais potente do que o Hubble e permite enxergar o universo como era há bilhões de anos atrás. Olha que interessante. Bom, outros telescópios também fizeram história nessa busca aí de entender melhor o universo, como, por exemplo, Chandra, né? Ele observa os raios-x estudados dos buracos negros e supernovas. Também estrelas, né? É uma face ali da estrela. O Kepler, que ele descobriu milhares de exoplanetas ao redor de outras estrelas. O TRIES, que continua a busca por novos planetas parecidos com a Terra. O ALMA, um conjunto de radiotelescópios que estuda o nascimento das estrelas. Vocês puderam perceber que a maioria desses, né, telescópios e aqueles dois mais importantes tentam estudar ali a luz, as estrelas, tudo que envolve ali a energia. Interessante, né? Bom, o que nós podemos aprender, então,
com a aula de hoje? Explorando os telescópios espaciais, nós vimos que eles nos trazem informações do meio externo ali do universo, né, de várias regiões do nosso planeta. Como vemos o universo? Aqui na Terra, nós vemos um pouquinho distorcido. Por quê? Por causa da nossa atmosfera, que atrapalha um pouquinho, né? Vou voltar aqui só um segundinho para mostrar para vocês essa imagem, que foi o Hubble que fez. Então, vamos lá no final agora. A gente fez a comparação. Então, os telescópios, eles vão nos auxiliar na visualização das estrelas. Nós vimos ali no caso, que eu pus o exemplo da foto das galáxias. Já os telescópios espaciais, como o Hubble, James Webb, eles foram destacados pela sua importância de quantificar a idade do universo, de descobrir novas fontes de luz, né? E visualizar objetos diferentes no universo. Compreendemos também que esses instrumentos, né, como revolução da astronomia, porque a partir dessas tecnologias foi descoberta tantas outras informações do universo, permitindo estudar as galáxias distantes, explorar o exoplaneta e os buracos negros. Isso aqui é novidade para a ciência astronômica, tá? Isso ainda está sendo estudado, porque são aparições que vieram recentemente, né? São imagens que vieram recentemente. Então, o futuro terá novos telescópios, como o Nancy Grace Home, para estudar matéria escura. O quanto é interessante essa questão dos telescópios, né? Através dessa tecnologia, conseguimos, então, alcançar lugares antes não alcançados. Bom, o que nós podemos, então, anotar para a nossa aula de hoje? Nós entendemos o que são telescópios, né? Os terrestres e os espaciais. Os terrestres são aqueles que nós visualizamos aqui da Terra, o qual eu mostrei para vocês de exemplo, o telescópio aqui do planetário. Os telescópios, tem bastante aqui. Bom, a tecnologia espacial, porque os telescópios foram criados através da tecnologia espacial, que nós vimos também, que foi proveniente lá da estação ISS, na Estação Internacional, e a observação astronômica, que pôde nos desvendar ou que desse algum caminho sobre alguma região do céu. Bom, então eu fico aqui com vocês. Espero que vocês estejam aí firmes e fortes para o nosso simulado, né, a nossa próxima etapa, e finalmente a correção desse simulado, certo? Fiquem conosco e até mais. Tchau, tchau!